A paz do Senhor, meus queridos irmãos, é uma alegria poder estar de volta aqui com você no nosso canal EBD em Síntese Podcast para comentarmos a lição de número 11, né? A lição que tem por título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Para isso, nós vamos contar com a preciosa cooperação do pastor Ítalo, pastor ali na Assembleia de Deus, em Cidade Alta, igreja do setor 1 da nossa capital. Estamos falando de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Esse programa é uma iniciativa do DENEC, Departamento de Educação Cristã, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte. Nosso DENEC, ele é dirigido pelo pastor Reinaldo Odilo, a quem já queremos mandar uma saudação. E a Igreja Assembleia de Deus no Estado do Rio Grande do Norte é aberta, presidida pelo nosso pastor-presidente Martim Alves da Silva, a quem também já queremos cumprimentar. De imediato, eu já quero aqui abrir os microfones, né, dar a oportunidade para o nosso companheiro, pastor Ítalo, trazer a sua palavra introdutória, e eu já quero cumprimentá-la. Paz do Senhor, pastor Ítalo. Pastor André, a paz do Senhor, irmã Magnólia, a paz do Senhor. Queridos irmãos, amigos, ouvintes aqui do nosso podcast, estamos aqui em mais um dia de ensino, de aprendizagem, de compartilhamento, né, de formação cristã. Espero que possamos contribuir, que essa nossa jornada de hoje na aula seja uma aventura positiva nas nossas vidas e na sua vida também. Maravilha, graças a Deus. E também contamos com a preciosa cooperação da professora Magnólia, ela que labuta ali na educação cristã, na Assembleia de Deus, congregação Igreja Apolo do setor 25 e a congregação do Parque dos Eucaliptos. Eu já quero também dar uma saudação inicial e também franqueando a ela a oportunidade para dar a sua palavra de introdução. A paz do Senhor, professora Magnólia. Paz do Senhor, pastor André, pastor Ítalo, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui para discutirmos nesse podcast as lições do reino, né? Hoje nós vamos discutir a 11ª lição, já quase no final do trimestre, mas de uma jornada maravilhosa dos valores do reino. Num tempo que estamos vivendo de inversão de valores, estamos estudando os valores do reino de Deus, a ética cristã para os servidores de Cristo, né? Isso é muito importante para nós. É uma alegria imensa estarmos aqui para discutirmos este tema tão maravilhoso, tão precioso para a glória de Deus. E o nosso Espírito Santo, nosso mestre por excelência, né, está conosco nesta noite também, não como visitante, mas como mestre dos mestres para nos ensinar. É verdade. E hoje, ainda dentro dessa temática do Sermão do Monte, nós já estamos na 11ª lição, né? Muitos já aprendemos nesse trimestre a respeito daquilo que Jesus quis nos ensinar. Se nós verdadeiramente queremos ser súditos do seu reino, ele nos deixa aqui os seus ensinamentos, as regras para fazer parte desse reino. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, né? Sendo cautelosos nas opiniões. Então, o textuário está baseado em Lucas 6:36, que diz: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, né? E a verdade prática da nossa lição diz que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Então, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro diz: não devemos julgar os outros. O segundo fala que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o terceiro tópico, finalizando, fala, deixa a seguinte reflexão: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Então, essa é a estrutura daquilo que nós vamos estudar hoje. E lembrando que a nossa lição hoje ela vai estar fundamentada naquilo que Jesus falou e o evangelista Mateus registrou no seu evangelho, no capítulo 7 do evangelho segundo escreveu Mateus, do capítulo 1 ao 6, que diz: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas no teu argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem, voltando-se, vos despedacem. Veja que coisa interessante aquilo que Jesus fala nesse contexto daquilo que a gente vai estudar hoje, que é sobre essa questão, né, o perigo de nós nos colocarmos como juízes alheios, né? E nós temos, a nossa lição tem três objetivos muito bem definidos, né, no plano de aula, cujo primeiro objetivo é compreender que não devemos julgar precipitadamente o outro. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição. O segundo objetivo fala sobre conscientizar-se que devemos primeiramente olhar para nós. E o terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Por conseguinte, esses três tópicos vão nortear exatamente esses objetivos que nós temos aqui. Eu já queria, numa mensagem introdutória, ainda se atendo à introdução da revista, e já queria deixar a mesma pergunta para o pastor Ito, para a irmã Magnólia. Às vezes, nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizer, nós não devemos julgar, nós não podemos julgar, né? E aí, quando nós lemos um texto desse, a priori, a gente tem a mesma percepção. E aí eu já queria, já pegando um ganchinho, sem entrar muito no teor dos tópicos, mas eu queria só que nós sintetizássemos isso. É verdade, devemos mesmo nos abster de fazer todo e qualquer julgamento? Vou começar com a irmã Magnólia. Irmã Magnólia, é isso mesmo que Jesus estava querendo nos ensinar nessa passagem? É bem interessante, né? A palavra de Deus, ela é rica e ela interpreta a si mesma. Então, às vezes, as pessoas podem tropeçar se elas pegarem um texto isolado. Quando Jesus fala que nós não devemos julgar, ele está falando do julgamento de censurar, aquele julgamento malicioso, em a gente se colocar como juiz, como alguém superior, incapaz de falhar, e que tem o direito de condenar alguém de forma sem nenhum critério. É um julgamento que tende apenas a condenar. E o próprio texto da lição aqui também nos diz, né, que nós não seremos julgados, nós não somos julgados pela severidade de Deus. Porque Deus nos julga, mas com amor. Não é verdade? Então, é esse julgamento que Jesus estava dizendo que nós não podíamos não deveríamos julgar, usar esse tipo de julgamento, esse julgamento impiedoso, que só tem o objetivo de condenar, não é? Essa censura sem limite, que tende apenas a querer crucificar alguém, querer condenar alguém, sem olhar. Qualquer pessoa que comete um erro diante da justiça, ela tem direito à sua defesa, não é verdade? Então, mas as pessoas que se colocam no lugar de juiz, elas não querem nem ouvir a outra pessoa, nem o outro lado. Tende logo a condenar a pessoa sem ver as razões, os motivos, e esse julgamento, Jesus estava advertindo que a gente precisava ter cuidado para não cometer este erro. É verdade. Esse geralmente é um argumento, geralmente as pessoas que querem viver uma vida sem compromisso, viver uma vida desregrada e não serem censurados pelos seus maus hábitos, elas acabam usando essa interpretação errônea do texto, né? E aí, pastor Ítalo, o que é que você pode corroborar aí aquilo que a irmã Magnólia falou nesse contexto? Realmente, quando Jesus fala isso, ele está nos proibindo de fazer qualquer juízo de valor a respeito das ações das pessoas? Pastor André, irmã Magnólia, respondendo a sua provocação, eu também faria uma outra pergunta. É possível viver no mundo sem fazer julgamentos? Porque nós precisamos fazer julgamentos diariamente. Existem vários tipos de julgamento. Existe um julgamento de valor, em que eu estou colocando aí em xeque e estou fazendo a valoração, mais, menos, melhor, pior. Existe um julgamento de realidade, quando eu estou constatando um fato. Eu estou preso a uma narrativa daquilo que aconteceu e apenas descrevendo algo da realidade.
né? Existe também um julgamento de autoridade, quando eu sou autoridade num assunto e aquela palavra final, ela cabe a mim emitir o juízo. Como também existe o julgamento arbitrário. O julgamento arbitrário é quando ele é produzido sem critérios. Ele está aí à mercê do juízo do julgador sem qualquer critério específico. Então, é claro que não podemos viver sem julgamentos. A gente julga todos os dias, a gente toma decisões, e para tomar decisão é necessário julgar. Então, por isso que é interessante o tema da nossa lição, que ela nos coloca já na posição de que iremos participar ou produzir julgamentos, mas que sejamos o quê? Cautelosos. Então, a palavra-chave aí é cautela. A palavra cautela significa precaução para evitar um dano ou um transtorno ou um perigo. Eu acho que por essa linha a gente consegue meditar hoje na palavra de Deus. Eu achei bem interessante a sua colocação, Ítalo, porque, de fato, é impossível nós vivermos sem estarmos fazendo juízo a todo tempo, né? A gente julga qual o melhor percurso a fazer, a gente julga qual a melhor pessoa com quem nós devemos nos relacionar, nós julgamos com quem nós devemos comercializar, né? Com quem eu devo manter transações comerciais, sociais, enfim. Nós fazemos um juízo de valor em todo o tempo, nós julgamos em todo o tempo. Então, humanamente falando, seria impossível Jesus dizer para nós que nós não deveríamos, não poderíamos julgar, né? E aí a gente vai aprender agora com Jesus como administrar essa característica humana que é de fazer juízo, que é de julgar. Como não permitir que ela faça com que nós tomemos decisões erradas, sejamos, digamos assim, maléficos às pessoas, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a nossa lição é muito interessante, porque ela vai desmistificar essa ideia de que é possível viver sem fazer juízo, tá? Ao mesmo tempo que ela vai nos dar as ferramentas para que nós possamos julgar de uma forma acertada, né? O primeiro tópico já vai dizer sobre isso. Não devemos julgar o outro, né? Aprendendo a se relacionar com os outros, né? Eu já queria pedir a você, Ítalo, agora começando com você, depois da irmã Magnólia, né? Pudesse pontuar aquilo que o comentarista está nos levando a abordar nesse primeiro subtópico, né? Aprendendo a se relacionar com os outros. O comentarista ele vai se debruçar em relação à vida em sociedade. Então, é impossível que a gente viva em sociedade e a gente não esteja sempre julgando, né? Emitindo juízos de valor a respeito do que queremos, dos princípios que são caros para nós, daquilo que vamos decidir ou não. Mas, levando em consideração o tema da nossa lição de hoje, sendo cautelosos nas opiniões, então nós temos aí algumas palavras-chave. Uma delas é cautela, né? Que é, como eu falei, é um tipo de precaução que evita tomar um dano. Outra palavra-chave também é opinião. A palavra opinião, quando você vai à luz do Novo Testamento, ela vem do grego doxa, que pode ser tem dois significados distintos. Um em relação a Deus, que pode ser o ato de glorificação. Você vai ver isso lá em Romanos capítulo 11. Ou quando alguém emite uma opinião, um juízo de alguém. Esse juízo pode ser um juízo divino ou um juízo humano. A diferença é que a doxa divina, ou seja, quando Deus emite um juízo, ele é perfeito. Viste meu servo Jó, homem temente, fiel, que se desvia do mal. Isso era Deus falando de alguém. Então, é inquestionável. Outra coisa é quando eu digo, viste fulano de tal, um homem direito, um bom crente, né? Eu tenho até algum subsídio, um substrato para fazer um julgamento e emitir uma opinião. Então, Deus espera que eu não seja parcial e que eu use os critérios da palavra de Deus. Agora, o interessante é que esse julgamento ele tem que envolver um nível de misericórdia dado por Deus, que é isso que Jesus está confrontando ali diante do texto de Mateus capítulo 6, fazendo contraponto aos fariseus. Os fariseus eles tinham o verme, o vírus da hipocrisia. A hipocrisia que ela apenas era embasada numa visão externa da realidade. Os fariseus eles tinham aparência. E é essa palavra aparência que Jesus vai contrastar, né? Ele não quer que a gente julgue segundo a aparência. Então, ele exigiu de nós um tipo de justiça que excede em graça. Ele disse, se a vossa justiça não exceder
a dos fariseus e escribas, de modo nenhum vocês poderão entrar no reino. Então, Deus espera de nós. A primeira coisa que eu acho que é interessante nesse primeiro tópico é que Jesus está tratando do caráter dos seus seguidores. Ele está dizendo o seguinte: bem, existirão julgamentos, mas Deus requer de seus seguidores uma forma diferente daquela encontrada na religião da época para emitir esses julgamentos. Esses julgamentos eles devem ter uma balança justa, ou seja, enquanto o fariseu era ligado àquela visão externa, exterior, um crente ele tem que emitir um juízo com autoridade baseado no modelo de vida de Cristo, nos seus princípios e naquilo que ele vive em relação ao modelo que Cristo compartilhou com ele. Por isso que Jesus, ele quando falava, a Bíblia é clara, ele fala como tendo autoridade. Aquilo que Jesus falava, ele vivia. Aquilo que ele ensinava fazia parte do seu cotidiano. Então, quando a gente vai falar aqui no primeiro tópico, aprendendo a se relacionar com os outros, a gente vive em sociedade. É interessante, pastor, já vou passar a oportunidade, né, que quando você vai falar sobre sociedade, existem vários estudos sobre a sociedade, né? A sociologia estuda a sociedade, o fenômeno de você viver no meio social. Então, nós temos aí 3 grandes sociólogos que se destacaram na sociologia. Um deles é Émile Durkheim, um francês, que entendia a sociedade como um organismo vivo. Max Weber, que estudou sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, e Karl Marx, que é uma terrível oposição a Deus. Mas esse sociólogo que estudou a sociedade, ele identificou que o fato social, as pessoas elas se comportam diante de algumas coisas que estão postas, que são exemplos, costumes, regras sociais que são recheados de generalidade. Ou seja, quando a gente já nasce, aquilo já acontece na sociedade. Elas também são exteriores. Quando a gente vê um mundo, as pessoas já têm certos comportamentos. Mas esses comportamentos, eles sofrem pressões, ou seja, daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que faz parte da lei e daquilo que não faz parte da lei. Então, o fato social é recheado disso. Então, é comum numa sociedade que não cultue e não tem os princípios divinos ser caracterizada pela hipocrisia. É por isso que a hipocrisia hoje é tão aceita, porque no paradigma social as pessoas conseguem conviver com a hipocrisia porque é o fim dos tempos e a gente está vivendo uma sociedade recheada de hipocrisia. Jesus está rompendo essa hipocrisia e requerendo de nós, seus filhos, seus servos, um nível de justiça diferente. Então, para terminar esse primeiro tópico, eu acho que não tem como a gente se relacionar em sociedade sem 3 coisas principais que estão postas na palavra de Deus: a paz, o amor e a humildade. Paulo vai falar sobre o vínculo da paz, Paulo vai falar sobre o vínculo do amor, e ele vai falar de um mesmo sentimento. Quando a gente abre Filipenses capítulo 2, a gente vai ver Paulo falando do grande exemplo de Cristo, tendo em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Aquele sentimento era de completa humildade. Então, para que eu possa me relacionar em sociedade, eu preciso buscar a paz, meus relacionamentos precisam ser amparados em amor, e eu preciso ter humildade para entender que sou ser humano, suscetível a erros, a falhas, e da mesma forma que eu vou conviver com a falha das pessoas, dos meus irmãos ou da sociedade, elas também vão conviver com as minhas falhas. Então, eu acho que nesse primeiro tópico, a gente precisa entender que Jesus veio pregar a ética do reino e a gente precisa se mobilizar, se encher dessas coisas, de buscar sempre a paz, de sempre estar amparado em sentimentos e comportamentos de amor e de humildade. Eu acho que é o primeiro ponto assim, que a gente pode explorar para a vida em sociedade. Bem interessante, Ítalo. Enquanto você falava sobre a postura dos fariseus, e, na verdade, Jesus foi muito incisivo nas críticas e no juízo que ele fazia dos fariseus, diga-se de passagem, porque é exatamente isso. Os fariseus, e aí o farisaísmo, ele fazia algo interessante. Eu queria ler até um texto aqui, Mateus capítulo 23, 23º capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus. No versículo 4, Jesus diz assim, falando a respeito dos fariseus: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com os dedos querem movê-lo. Isso aqui mostra exatamente a severidade
com que os fariseus eles tratavam as pessoas. A falta de misericórdia, a falta de empatia, né? Ao olhar o outro, os fariseus geralmente se julgavam superiores, né? Eu acho que naquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, isso fica muito explícito quando ele olha para si mesmo com um olhar todo diferenciado, né, do olhar que ele fazia do publicano, quando ele fala que o publicano era um pecador, e ele dá graças a Deus porque não era como aquele publicano, e ele começa a listar as suas obras. Então, a gente vê que os fariseus, na verdade, eles tinham um conceito de julgamento extremamente severo com os outros, né? Ou seja, não tinha espaço para misericórdia, não tinha espaço para olhar no outro e ver nele reflexo também da sua imperfeição. E ainda lá no capítulo 23º do Evangelho de Mateus, ainda falando dos fariseus, Jesus fala assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, a severidade do julgamento do fariseu era tamanha que, pela ótica dele, os homens não poderiam salvar, não poderiam entrar no reino de Deus. Então, é isso que Jesus vai combater. Essa falta de compaixão, essa falta de amor para com o próximo, né? Então, foi interessante essa sua colocação, porque abre espaço para a gente verificar exatamente que os valores de Cristo eram diferentes dos valores, né, da maior expressividade da religião judaica, que eram os fariseus, os escribas e fariseus, né? E eu achei bem interessante. Portanto, por isso que Jesus começa dizendo, né, por isso que Jesus fala: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso, né? E aí a gente já vai para o segundo subtópico, né? E fica a pergunta, que é, na verdade, uma indagação. Ninguém deve ser julgado, aí a gente entra naquilo que a gente começou falando lá na introdução, né? Se a gente fizer uma abordagem errada daquilo que ele falou, por conseguinte, ninguém deveria ser julgado, né? E aí, professora Magnólia, como é que a gente responde essa pergunta? Bem interessante, não é? E o irmão Ítalo, pastor Ítalo, falando sobre a questão do julgamento, que tudo a gente realmente faz um julgamento, né? Hoje, a sociedade pós-moderna, ela tende muito a julgar também pela aparência, né? Então, você é julgado pela forma de vestir, pelos bens materiais, pelo o status que você ocupa na sociedade. E o reino de Deus é exatamente o contrário. Os princípios do reino são exatamente contrários aos princípios humanos e dos fariseus, né? Os princípios dos homens. O reino de Deus ele está fundamentado numa ética, e essa ética não é uma ética humana, mas é a ética da palavra de Deus, da santidade. E quando fala, o tópico pergunta, ninguém deve ser julgado, não é exatamente não ser julgado, não é? Mas é esse julgamento com amor, com cuidado, dando a oportunidade de ver realmente onde está o erro, se alguém, como a Bíblia diz, se alguém pecou, se arrepende, pede perdão, porque Deus é misericordioso. Então, não cabe a nós esse julgamento injusto. Isso aí é para quem não teme a Deus. Mas os que temem a Deus devem julgar com justiça, devem se basear no amor, né? Como o irmão pastor Ítalo falou, o amor é o vínculo da perfeição, diz a palavra de Deus. Então, quando o crente, o cristão, ele tem amor, ele tem temor, ele, antes de qualquer julgamento precipitado, ele vai fazer tudo com a graça, com amor, né? O versículo 1 Coríntios, capítulo 5, 11, diz assim: mas agora, escreva vocês que não se associem com alguém dizendo-se irmão, e for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo assim comam com ele.
Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Então, Paulo ele nos traz essa reflexão. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem os malfeitores do meio de vocês. Então, a Bíblia aqui parece ser contraditório o que Jesus está dizendo lá, mas não há uma contradição. Ele está dizendo aquilo que nós, inclusive, já discutimos aqui. As escolhas, por exemplo, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que não anda no segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quando eu faço essas escolhas, eu estou fazendo um julgamento. Esse julgamento significa as escolhas com base no princípio da palavra de Deus. Não quer dizer que eu estou condenando as pessoas, mas que elas não se enquadram nos padrões divinos, como a palavra de Deus nos ensina. E quando eu vejo alguém cair no erro, cometer um erro, ou ouço algo de alguém, eu não devo condenar essa pessoa, porque não cabe a mim esse julgamento. Mas, quando diz assim, e o que deve ser feito deve acontecer com amor, como disse o pastor Ítalo, se eu sou uma autoridade, por exemplo, um juiz de direito, quem é um juiz de direito? Num processo criminal, que ele vai fazer um julgamento, ele tem que ouvir as partes, as testemunhas, também a acusação. Existem os princípios legais. E, do ponto de vista bíblico, esses princípios eles são mais, fiéis, eles são rigorosos, porque são fiéis e são perfeitos. E é nesses princípios que nós devemos nos sustentar, nos basear no princípio da ética da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz esse julgamento não deve ser um julgamento de censura, de particularidade, com o objetivo apenas de condenar, de enfatizar apenas o defeito alheio, não é verdade? Então, é esse julgamento que a Bíblia está nos recomendando, que a palavra de Deus está nos recomendando. Não devemos julgar pela aparência. Então, hoje, na sociedade que nós vivemos, há muito esse tipo de prática. Mas nós, Igreja do Senhor, que somos sal da terra e luz do mundo, temos a obrigação de sermos diferentes. Não é verdade? É verdade. Interessante que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, Jesus está falando de um tipo de julgamento, mas na sua palavra tem N casos sobre momentos em que tanto os apóstolos como alguns outros irmãos participaram e fizeram julgamentos. Quando o irmão Magnólia citou 1 Coríntios capítulo 5, sobre essa questão do juízo, que foi num momento de disciplina de um irmão que estava sendo praticamente aceito seu pecado pela comunidade, Paulo manda discipliná-lo. No capítulo seguinte, no capítulo 6, quando Paulo vai falar sobre o litígio que estava acontecendo na igreja, irmãos contra irmãos, levando aos tribunais os crentes, Paulo vai, pelo Espírito Santo, dizer: não sabeis vós que a igreja do Senhor recebeu autoridade para, com sabedoria, julgar, ou vocês esqueceram que nós iremos julgar os anjos caídos? Né? Então, assim, não tem dentre vós homens sábios que possam julgar essas causas sem levá-las a um tribunal mundano para causar escândalo? Então, é o próprio Deus dizendo o seguinte: não, nós temos capacidade de julgar porque nós temos o Espírito. Quem julga pelo Espírito é diferente desse julgamento hipócrita. Então, aí a gente entra também, pastor, o senhor pode nos ajudar e enfatizar e falar aí da sua forma, do seu jeito, entra já, né, respondendo à pergunta, no julgamento defendido por Jesus. Eu quero aproveitar e ler um versículo da palavra do Senhor que eu acho que traz luz e a gente traz aí clareza ao assunto. Porque sempre que a gente vai falar de julgamento, a gente leva em consideração o padrão de julgamento mundano, ou seja, aquele julgamento que ele tem aspectos negativos. Mas Jesus diz assim em Evangelho de João, capítulo 7, João vai registrar isso daí, versículo 24. Não julgueis segundo a aparência. O problema está aí, é o ponto nevrálgico, é o ponto-chave, aparência. Jesus é contra o julgamento pela aparência. Mas julgai segundo a reta justiça. Deus levanta Samuel para ungir o rei de Israel. Samuel olha o primeiro filho de Jessé e diz assim: aí o homem que Deus vai usar. Deus disse: ei, Samuel, calma,
vá com calma. Você vê a aparência, eu vejo o coração. Então, tem critérios justos para o julgamento. Quando Jesus diz, mas julgai segundo a reta justiça, os irmãos concordam comigo que não existe nada mais reto, nada mais completo do que a palavra de Deus. Verdade. Então, pela palavra de Deus, nós podemos fazer julgamentos. Ela é a base, ela é o norte, né, pastor? O que é que o senhor me diz? Perfeito, Ítalo. Você citou realmente, você conseguiu realmente fechar esse raciocínio, né? Citou até o texto realmente lá em Coríntios, né? Pegando, né? Complementando aquilo que a professora Magnólia falou, que é exatamente isso. E você até já citou o texto, mas eu queria ler, porque ele é interessante, esse texto que você leu, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo de número 5. Olha que coisa interessante, Paulo escrevendo, ele diz assim, para vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, observe, na verdade, que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês precisam ter sabedoria para julgar e julgar apropriadamente, né? E aí eu quero relembrar aquilo que o próprio apóstolo Tiago também disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, é o que a todos dá liberalmente. Então, quando você julga dentro do princípio da justiça, dentro do princípio da misericórdia e dentro do princípio da sabedoria, né, você tem grande probabilidade de não fazer um juízo indevido. E aí você citou muito apropriadamente, né, inclusive, a gente pode até dizer que você conseguiu sintetizar os dois subtópicos finais nessa sua argumentação, porque você observa que o que é que Samuel faz, como você mesmo citou? Ele olha, né, baseado tão somente naquilo que está diante dos seus olhos, ele faz um juízo. Né? Quando Deus fala assim, não, Samuel, não é assim. Né? Essa não é a forma mais apropriada de se fazer um juízo. Essa não é a forma correta de fazer juízo. Até porque, vamos ser sinceros, né? Às vezes, representar é muito fácil. Quando você procura fazer um juízo baseado tão somente naquilo que você está vendo aparentemente, você tem uma grande probabilidade de fazer um juízo errado. Você dirige a igreja, Ítalo, você sabe muito bem disso, e muitas demandas nos chegam, e se a gente não procurar agir com sabedoria, a gente tem uma grande probabilidade de fazer juízo errado. Por quê? Porque, tipo assim, geralmente quem chega sempre com a razão, né? Vai sempre mostrar a sua versão. E aí, se você não tiver essa percepção e essa sensibilidade do Espírito Santo para observar, né, para abalizar, mediante a palavra de Deus, os comportamentos, você tem uma grande probabilidade de agir errado. Então, é muito interessante a sua colocação, eu acho que com ela a gente fecha Pastor, aqui essa argumentação. Pode falar. Rapidamente, eu separei, assim, 4 coisas que podem nos ajudar a não tomar um juízo errado. Eu acho que coisas que a gente poderia evitar. A primeira delas é a severidade. Ninguém pode fazer um julgamento com muita severidade. O proverbista Salomão disse que nós não sejais demasiadamente justos, até porque esse padrão de justiça ele é impossível, né? Só Deus tem esse padrão. Quando o Tiago vai falar sobre isso, ele diz: não queiram ser mestres, né? Porque receberão mais duro juízo. Então, a severidade, ela muito forte, ela apaga um pouco da misericórdia. E a misericórdia é um sentimento que manifesta graça, que manifesta compaixão, que nos coloca na mesma situação. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém for pego em alguma ofensa, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por vós, para que aquilo não aconteça da mesma forma conosco. Então, a severidade deve ser evitada. Deve também ser evitado a criticidade áspera. Tem gente que só sabe criticar. Na verdade, ele não tem um fim positivo naquilo. Ele só quer olhar a ofensa, a falha para apontar. Não tem nada benéfico. Então, não tem como fazer um julgamento com essa criticidade áspera, com egoísmo, porque às vezes eu uso de uma ocasião por causa de um ciúme ou de uma inveja e já quero ali acabar com a pessoa porque no passado aconteceu alguma coisa contra mim, aquilo ficou no meu coração, e a arbitrariedade. O senhor citou um exemplo aqui, eu já encerro minhas palavras, que eu falo demais. A gente recebe uma demanda na igreja. Aí eu escuto um lado. E eu participei de uma situação como essa na minha mocidade. Eu tive na igreja um irmão que não me ouviu, e ele tomou um juízo de valor a meu respeito,
de forma que ele me chamou de filho de Satanás. Então, assim, é claro que o irmão está perdoado, eu perdoei, ele é um homem de Deus, mas naquele momento, quando eu era novo convertido, foi muito dura aquela palavra. Eu passei um dia sem dormir, porque como novo convertido, menos de um ano na igreja, eu fiquei questionando se realmente eu era crente, mesmo sabendo que eu não tinha errado. Mas aquilo veio de uma autoridade da igreja que ouviu uma parte e não ouviu a minha parte. Quando a minha parte foi ouvida, foi tudo esclarecido, eu fui inocentado. Então, passei isso na minha juventude. E é muito pesado. Então, a arbitrariedade é algo que deve ser evitado. Os critérios precisam ser sólidos para o julgamento. Obrigado, pastor. Desculpe aí. Nada que maravilha, bem interessante, né? Estamos aqui realmente para interagir, é muito interessante, né? De Pode falar, fato, professor. o que a gente está discutindo aqui, a lição que a gente está estudando, ela impacta diretamente no dia a dia da vida da gente, em todas as nossas relações, da família, no trabalho, na escola, né? E o que é melhor da palavra é que ela é perfeita e nos ensina em todos os aspectos, não é? Era isso só, pastor. Maravilha, É é verdade. Eu verdade. estava lendo aqui o versículo do texto áureo, né? O Sim, versículo 2 diz: porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. é E isso verdade. a gente vê diariamente, não é verdade? Então, assim, nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra, temos a obrigação de fazermos toda a diferença. É verdade. E aí eu já quero adentrar no segundo tópico, né? Que na verdade não é nada mais nada menos que uma continuação desse primeiro, que diz o seguinte: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E aí, pegando um gancho naquilo que o pastor Ítalo falou, se nós tomarmos como referência essa colocação aqui de primeiro olhar para nós mesmos, talvez nós sejamos tão severos, né? O primeiro subtópico fala exatamente sobre isso. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. O Ítalo falou uma palavra que eu estava pensando aqui, que é a questão da severidade. Eu costumo dizer, pastor Ítalo, meu irmão Magnólio, que nós somos os juízes mais severos e implacáveis quando estamos fazendo julgamentos sobre os outros, né? E aí, pegando um gancho ainda desse texto, né, de Mateus capítulo 7, eu costumo dizer que o referencial para a gente julgar as pessoas, né, está no versículo 12. Eu acho que esse versículo né, ele norteia muito das nossas relações interpessoais, quando ele diz assim, Jesus falando, ele diz assim: tudo quanto, pois, quiserdes que os homens vos façam, fazei assim também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu sempre, quando eu leio esse texto e tenho a oportunidade de levar as pessoas a uma reflexão, eu pergunto: quando você erra, como é que você gosta de ser tratado? Quando eu cometo os meus deslizes, como é que eu gostaria de ser tratado, de ser visto? Será que é com a severidade com que eu olho os outros? Né? Então, às vezes, nós somos juízes muito implacáveis. E aí me faz lembrar aquilo que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Às vezes, nós temos um juízo muito mais severo que o próprio Deus. O ser humano é terrível. Às vezes, quando Deus já nos perdoou, quando Deus já nos regenerou, já nos justificou, ainda assim o ser humano ele é capaz de trazer aquela fatura todo mês, fatura essa que já foi paga na cruz do Calvário. A gente continua cobrando, porque nós somos juízes implacáveis, né? Então, cuidado, meu irmão, você que está nos ouvindo, querido professor, estimule seu aluno a julgar, mas fazer um juízo, né, revestido de amor para com o próximo, fazer um juízo revestido de misericórdia, né, de olhar para aquele que caiu, aquele que está quase morto, de olhar como olhou o samaritano, não como olhou o sacerdote, não como olhou
o levita, mas como olhou o samaritano, olhando para alguém que precisa ser resgatado, que precisa ser ajudado. Então, muito cuidado com a severidade dos nossos juízos. As pessoas emitem juízos impensados e infundados a respeito dos outros. Pode estar tentando esconder os seus próprios erros. O pastor Zé Carlos de Lima, pastor presidente da Assembleia do Estado da Paraíba e presidente da UMADEN, ele teve uma expressão que ficou até muito conhecida, né? Rodou muito as mídias sociais, quando ele disse que torneira muito apertada tem vazamento, né? E eu achei bem interessante, que numa linguagem bem simples, ele realmente reflete isso aqui, né? Quando a gente é muito severo com os outros, geralmente a gente está querendo esconder as nossas próprias falhas, né? Eu acho que eu já falei demais, mas aí eu quero aí a oportunidade para vocês também pontuarem e comentarem sobre isso, né? Eu estava lembrando aqui de Paulo, lá em 1 Coríntios, no texto que nós lemos todos os meses na Santa Ceia. Perfeito. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? É verdade. Então, assim, antes de examinar o outro, olhar para mim mesmo. Se eu olhar para o espelho, e estava lembrando que, inclusive, está também no texto da lição, de Davi. Davi, quando pecou, que Natan foi repreendê-lo, contou aquela parábola, né? Da ovelha, que o homem tinha um homem pobre, só tinha uma ovelha, e ainda assim ele foi. Davi se revoltou, se irou, não é verdade? Então, porque ele não estava vendo que era ele. E quando Natan, o profeta, o repreendeu, ele disse: essa pessoa é você. Matou, adulterou, ainda matou o marido da mulher, né? Então, assim, porque a gente tende a ser essa pessoa mesma, mas que a palavra de Deus nos diz aqui em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 ao 14, diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando nós olhamos para a palavra, eu acho que antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que parar e olhar para a palavra e refletir para a gente não cometer, ou às vezes até empurrar alguém para o precipício, né? Então, quantas pessoas na nossa convivência, no meio de nós, que às vezes por um julgamento errado a pessoa se afasta da igreja, deixa de caminhar pela misericórdia e pela graça de Deus, como o pastor Ito colocou aí, e viver uma experiência dessa. Muitas vezes nós já vivemos em nossas vidas, não é verdade? Porque a convivência entre pessoas humanas, ela não é fácil. As relações, elas são muito complexas. Cada pessoa é um mundo. Mas a palavra de Deus, ela nos transforma, ela nos mostra, como a palavra de Deus nos diz, ela é um espelho. Quando a gente olha, a gente vê quem realmente nós somos e quanto nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E não podemos julgar o outro e condenar o outro de maneira fria, de maneira severa, cruel, não, mas sim observando sempre o amor, a compaixão, a bondade, a humildade, a misericórdia de Deus. Já pensou se Deus nos julgasse realmente pelo que nós somos, se não fosse a misericórdia de Deus? Quem mais me conhece é o Senhor, porque antes que haja pensamento na minha mente, Ele já sabe quem eu sou, não é verdade? Mas nós precisamos, de fato, pedir a graça de Deus e olhar para o que a palavra de Deus nos ensina para não cometermos os mesmos erros que, em algum momento, como diz a Bíblia, como querem que os outros vos façam, façais vós também. Maravilha, é verdade, minha irmã. E aproveitando a sua palavra, a gente tem que ter muito cuidado. O segundo subtópico desse tópico 2, ele vai falar justamente sobre isso, né? As pessoas que têm um espírito muito crítico, de criticar muitos outros, de muito problema. E aí o comentarista faz referência
ao versículo 9 do capítulo 18 de Lucas. Eu queria até aproveitar e ler esse texto que fala sobre a parábola do publicano e do fariseu, que diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aí o texto diz assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. O que a gente observa aqui nesse texto, meus irmãos? A postura do publicano e a postura do fariseu. O fariseu, quando ele vai fazer, e o texto já diz que ele orava de si para si, você observa que ele começa a se avaliar ou a se avalizar pelo outro. Ah, ele é pior do que eu nisso, ele é pior do que eu nisso, eu sou melhor do que ele nisso, eu sou melhor do que eu nisso. E o publicano faz diferente. Ele chega e ele começa a se avaliar por ele mesmo, né? Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Ou seja, essa severidade, meus irmãos, que nós temos às vezes em fazer juízo, a gente tinha que ter para conosco e não para com o próximo. Eu tinha, na verdade, que ser mais severo comigo mesmo. Esse seria o critério. Porque eu volto a dizer, eu quero sempre gozar da bondade dos outros, da misericórdia dos outros, mas não estou disposto a ser misericordioso com os outros. A irmã Magnólia citou aquele texto, né, que Paulo fala, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a deste pão e beba desse cálice. E aí Paulo vai dizer mais adiante, desse texto ainda, ele diz o seguinte: que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados para ser condenados com o mundo. Então, geralmente, quando a gente vai julgar a nós mesmos, nós costumamos ser muito complacentes. Nós procuramos sempre justificar demais as nossas falhas, mas não temos o mesmo sentimento quando vamos julgar os outros. Então, muito cuidado com a severidade que você aplica o juízo sobre os outros, né? Porque, volta a dizer aquele texto que Jesus disse: olha, o que você quer que os homens os façam, fazei vós a eles, né? Ou seja, se eu quero ser alvo da misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. E isso está em consonância com aquilo que Jesus nos ensinou na oração. Aí ele diz: o pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu vou ser alvo do perdão de Deus se eu tiver também a capacidade de perdoar. E aí eu digo: será que com a severidade que eu julgo, né? Se Deus me julgasse com a mesma severidade, será que seria absolvido ou será que seria condenado? É algo que a gente tem que refletir, não é verdade, gente? É verdade, pastor. Eu quero rapidamente, né, usando esses dois tópicos, o primeiro e o segundo, trazer rapidamente 3 casos bíblicos, né? O primeiro da mulher pega em flagrante adultério. Você tem aí um julgamento, né, de forma condenatória. As pessoas pegaram as pedras. Aí, aplicando-se o versículo, examine-se, pois, homem a si mesmo, Jesus chama a multidão à reflexão. Não, tudo bem, a lei dizia que podia apedrejar, vamos cumprir a lei. Agora, eu vou pedir uma coisa. Comece a tirar a pedra quem não tiver pecado. Jesus faz com que a multidão faça seu autoexame. Quando elas começaram a fazer o autoexame, começaram a sair dos mais velhos até os mais moços, ou seja, os mais velhos viveram mais, consequentemente pecaram mais. Os mais jovens viveram menos. Pastor Ítalo, e uma coisa que é interessante aí nesse julgamento da mulher prostituta, da mulher adúltera, é que quem quer julgar, quem quer condenar, ele sempre faz a parte, ele levar só a mulher, porque pela lei era para levar o casal. Claro. Então, ele já omite uma outra parte que seria do juízo, não é verdade? Isso mesmo. Ele leva só a mulher. Justamente, aí Jesus aplica a palavra, né, ilumina a consciência. O Senhor é o verbo que se fez carne. Então, ali a Bíblia viva, ela é exposta diante dos acusadores, né? Quem não tiver pecado, tira a pedra. Começaram a sair, ele disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém vai te condenar, eu também não te condeno.
vá em paz e não peques mais. Então, Jesus começou a nos mostrar que nós somos tendenciosos no julgamento. Quando nós caímos em pecado, seja ele de qualquer sorte, ou pecados que a gente tende a achar que são mais simples ou os mais graves, a gente tem um julgamento sobre a gente mesmo de forma mais misericordiosa. Quando é o nosso irmão ou um desconhecido, nós aplicamos mais a severidade. Jesus diz, cuidado com essa inconsistência. À medida com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E tem mais, a medida é sacudida, recalcada e transbordante. Então, aquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Por isso que é bom, geralmente, por via de dúvidas e pela aplicação da palavra, ser misericordioso, né? Exercer misericórdia porque somos realmente falhos e inconsistentes por natureza. Outra coisa é que, quando o segundo tópico vai falar sobre a inconsistência dos que possuem espírito crítico, como a irmã Magnólia falou, Davi disse, esse homem é digno de morte. Aí disse, é você. Aí ele, então calma, vamos me arrepender. Mas tem um exemplo clássico de Judá e Tamar na Bíblia. A gente está vendo aí Gênesis falando sobre a história de José, abre-se um parênteses, aí vem a história de Judá e Tamar. Judá tem 2 filhos, eu não esqueci o nome do primeiro, se é. Eu acho que o segundo é Onã. Eu só sei que um era muito mau aos olhos do Senhor e o Senhor matou. E Onã devia ser responsável pela lei do levirato e dar descendência a Tamar. O que acontecia é que ele coabitava com ela e jogava a semente fora para que não suscitasse descendência a seu irmão. De forma que Deus também, isso foi mal aos olhos do Senhor, e o Senhor matou. E Tamar, querendo cumprir a lei do levirato, é claro que moralmente, para a gente, Igreja do Senhor, a gente tem uma ética mais elevada, mas de acordo com a lei do levirato, Tamar se vestiu de prostituta, e Judá, nas suas idas pela cidade, foi ter com uma mulher que estava na esquina. Essa mulher era Tamar, que era a sua nora, e ele não sabia. Só que antes da relação sexual, ela disse, me dê alguma garantia. Pediu lá o cajado, o anel, para que ela tivesse certeza que ia pegar Judá, né, quando fosse revelar aquilo que ela tinha feito. Então acontece, Judá tem relação com Tamar e ficou sabendo que Tamar estava grávida. Olha o julgamento de Judá, né? Um dos homens importantes das tribos. Judá diz assim, leve essa mulher para fora do arraial para ser queimada. Aí, quando vão pegar Tamar, ela diz assim, mas mostre só isso aqui ajudar. Aí mostrou lá o anel, né, que era dele. Aí ele disse, opa, peraí, ela foi muito mais justa do que eu. Eu pequei muito pior do que o que ela tem pecado. Então, ele só chega a esse julgamento quando ele é descoberto. Mas até então, a sua inconsistência no julgar foi com total rigor em relação a Tamar e em relação a ele, com muita misericórdia. Então, isso é a Bíblia falando, e é isso que Jesus estava nos trazendo como lição. Cuidado com a inconsistência desse espírito de crítica, ou seja, de pessoas que querem demonstrar uma superioridade. Foi isso que aconteceu com Jezabel, em relação à vinha, né, em que ela comprou as testemunhas falsas para matar Nabote. Então, assim, aquele ato de julgamento tinha aspectos de formalidade, ou seja, ele cumpria exteriormente a lei, o que a lei pedia, tem testemunha, elas viram, só que as testemunhas eram falsas, ou seja, de forma, em relação ao rigor técnico, o julgamento estava ok, mas em relação à essência e à realidade, o julgamento era injusto. Então, por isso que quando a gente vai fazer um julgamento, a gente precisa olhar para dentro de nós e lembrar que também algumas vezes nós agimos com inconsistência, precisamos ter paciência, misericórdia, quando a gente vai exercer qualquer julgamento em relação ao nosso próximo. É verdade, pastor Ítalo. E aí, por derradeiro, o tópico vai fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta que a gente tem que refletir, né? Uma pergunta para a nossa reflexão, para a reflexão sua, professor, para a reflexão do seu aluno, né? Nós somos provocados realmente a avaliar como é que nós nos comportamos diante dos julgamentos que fazemos no nosso dia a dia. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Meu Deus, eu E não aí, estaria mais pastor? aqui. E se Eu não nós estaria fôssemos mais aqui. julgados pela Eu não estaria severidade mais de aqui, Deus, né? pastor André. Para a vergonha minha, eu não estaria mais aqui. Nenhum de nós, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que ele não julgou segundo as Não nos nossas tratou segundo iniquidades, né? isso. Então, a gente observa que realmente, irmãos,
quando a gente fala de severidade de Deus, não é um sentimento de vingança da parte de Deus, né? Mas é um sentimento de justiça, né? A severidade de Deus está associado à meritocracia dos nossos atos. Calvino já dizia que todo homem ele é merecedor do inferno, e é de fato, né? Então somos salvos pela graça que nós somos salvos, né? Aí a pergunta é: Deus é severo? Como é que a gente pode então agora conciliar esse conceito do amor de Deus, da misericórdia de Deus, a severidade do juízo divino, né? Eu vou começar pela professora Magnólia, depois o Ítalo já pode emendar aí né, as suas colocações a respeito desse subtópico 1, né? Deus é severo, professora Magnólia? Deus é justo, não é? Deus é justo. É diferente da gente, que a nossa justiça não, como é que eu diria, não substitui, não atende à justiça divina. Deus é justo. Se eu pegar um dinheiro emprestado com o irmão e não pagar, o irmão pode até me perdoar, mas a dívida ficou. E alguém ficou no prejuízo, e foi a pessoa que me emprestou. Deus, quando nós pecamos, alguém tem que pagar essa dívida, e Jesus, o próprio Deus, pagou por nós. Não é verdade? Porque o prejuízo ficou. Então, Deus é justo, ele julga com justiça, independente da aparência, do status, da condição social, porque essas coisas elas são somente terrenas. E quando a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento está voltado para o que a palavra de Deus nos ensina, a gente compreende que a justiça de Deus, que a bondade de Deus está acima de qualquer coisa. E nós precisamos agir também, nós precisamos refletir. A luz de Cristo que está em mim precisa refletir no outro. Então, quando a luz reflete, nós não somos sal e luz, o sal que tempera e a luz que reflete. Nos julgamentos que temos com as pessoas com as quais nos relacionamos no nosso dia a dia, precisamos refletir essa luz de amor, de bondade, de benignidade, e não de injustiça ou de severidade, apenas pelo meu ponto de vista, ou porque eu queira condenar alguém, porque tem um sentimento que não foi curado no passado, ou porque queira mostrar aquilo que eu não sou. Eu posso até querer mostrar, mas Deus me conhece antes mesmo que eu me conheça. Não adianta a gente querer mostrar algo que o mais importante é que Deus nos conhece como nós somos. E isso é o que vale a pena. É muito importante isso. Essa lição é maravilhosa, não é? É verdade. É verdade. Queridos, é interessante que os atributos de Deus, suas características, elas coexistem em perfeita harmonia. Então, até a severidade de Deus, ela é equilibrada, né? Quando a gente fala de severidade, a gente fala de rigor. Só que o rigor humano, ele às vezes ele é injusto, mas o rigor divino ele é recheado de justiça. E a sua severidade está atrelada à sua santidade. Todo pecado, todo errar o alvo é contra a santidade de Deus e merece a justa retribuição. O salário do pecado é a morte, né? Então, assim, quando Deus é severo, é a aplicação de sua justiça, levando em consideração o nível de sua santidade. Deus é perfeito. Então, qualquer mancha, qualquer erro é uma afronta grande contra um Deus que é justo, santo e perfeito. Mas, mesmo assim, Deus ele só usa a sua severidade quando não encontra no coração do pecador arrependimento. Ele é tardio em irar-se. O apóstolo Pedro vai dizer, Deus é tardio em irar-se, não querendo que a gente se perca, mas que a gente venha ao arrependimento. Então, sendo Deus tardio em irar-se, ele só aplica a sua severidade quando ele encontra no pecador aquele nível de impenitência, de dureza, né? Que às vezes até a gente, como crente, a gente endurece um pouco o coração, e Deus vai tendo misericórdia, mas chega um ponto que ele precisa ser justo em relação à afronta de sua santidade. Por isso que Paulo vai dizer, né? A gente pergunta, Deus é severo? Bem,
Paulo está dizendo assim, considerai tanto a severidade como a bondade. Se ele está dizendo considerar a severidade, em algum momento Deus vai usar de severidade. Mas eu acredito que já é, assim, no limite de sua longanimidade, né? Deus é muito E, longânimo. pastor Ítalo, você falou uma coisa e eu estava lembrando aqui. A bondade de Deus, o amor de Deus, a gente não consegue explicar em palavras, né? E mesmo aquelas pessoas que odeiam, que rejeitam, que escarnecem, Deus as ama. Agora, isso não significa dizer que elas não têm que se submeter à justiça divina que foi feita em Cristo, que aceitaram a Jesus como Salvador. Então, aquela pessoa, ela pode ser a pior pessoa do mundo, mas o amor de Deus está sobre ela. Agora, se ela não aceitar Jesus, a justiça de Deus, que é a severidade de Deus, porque ela rejeitou a justiça divina em Cristo, ela vai ser condenada, porque ela escolheu ser condenada. Mas Deus a ama do mesmo jeito, mesmo ela sendo condenada. É Então, a verdade. severidade de Deus é uma coisa muito perfeita. Eu Né? queria pegar ainda um gancho nessa colocação aqui, desse primeiro tópico, porque assim, eu acho que a gente às vezes tem uma visão distorcida do que é severidade, né? E aí eu queria fazer uma similaridade. Por exemplo, hoje a gente está na mídia aí, uma notícia que está muito em evidência sobre um incidente que aconteceu lá no estado de Sergipe, onde, né, alguns policiais, numa abordagem policial, agiu de forma que resultou no óbito, né, da pessoa que estava sendo detida. E aí o que acontece? Existe na questão do direito, né, a questão do conceito de uso gradativo da força, né, ou uso desproporcional da força. Então, se você é um agente do Estado e você, para neutralizar o oponente, você usa a força proporcional, você não é responsabilizado. Mas quando você usa a força desproporcional acima, digamos assim, do necessário, você pode responder por isso. E aí eu lembrei disso porque quando a gente fala da severidade de Deus, a gente não pode achar que Deus, quando ele é severo com o ser humano, ele está usando de um rigor excessivo. Não, ele está retribuindo aquilo que o homem merece. Volto a dizer, como já disse o pastor Ítalo, o salário do pecado é a morte. Então, a severidade de Deus é dar ao homem aquilo que lhe é devido, que é a punição, que é a condenação, que é o juízo. Agora, a partir do momento que eu reconheço as minhas limitações, me converto a Cristo, aí o que é que acontece? Eu sou alcançado pela graça de Deus. Porque a severidade de Deus, que deveria ser aplicada a mim, ela foi aplicada em Cristo na cruz. Deus não deixou de ser severo para salvar o homem, absolutamente. Mas o juízo, por isso que ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o Deus que nós servimos é um Deus severo para nós, ou seja, retribui a nós segundo os nossos feitos. Para nós nos livrarmos dessa condenação, o que é que nós fazemos? Nós recorremos a Cristo. Nós nos apoderamos do sacrifício vicário de Cristo. E aí, Cristo paga o preço, como diz lá em Colossenses, a cédula que era contrária a nós, ela foi rasgada, mas a medida da nossa dívida foi cobrada no devido preço, e Cristo pagou por nós. Né? Pastor, então, sim, pode falar. Dois exemplos do Antigo Testamento, a gente vê o exemplo de Acabe e o exemplo de Manassés. Dois reis ímpios, terríveis. Manassés sacrificava as crianças a Moloque, então, e Acabe é conhecido como... ele torna-se uma referência negativa, ou seja, ninguém andou pior do que Acabe até o momento dele. Mas teve um momento que Acabe se humilhou e Deus ouviu a sua oração. Teve um momento que Manassés jejuou e Deus recebeu o seu jejum. Então, assim, mesmo sendo um Deus severo, ele também é constantemente, harmoniosamente bondoso, ou seja, longânimo. Pode falar, irmão Magnólia. Não, termine. Ao ímpio, a severidade, mas ao arrependido, a bondade. Então, Deus se movimenta de acordo com os princípios que ele escolheu. Quem define o que a gente vai receber é o pecador, é a alma vivente ali que precisa corresponder à altura dos princípios que Deus estabeleceu. E aí, está escrito lá em Ezequiel. A Bíblia diz que se o justo
praticar a justiça e depois se desviar, vai morrer no seu pecado. Mas se o ímpio, que viveu a vida inteira praticando impiedade, se ele se arrepender, a misericórdia de Deus é sobre a vida dele. Não é? Então, assim, nada do que ele fez de negativo, Deus, aquilo ali vai ser esquecido, porque o perdão de Deus apaga todo o pecado. Como a Bíblia diz, que ainda que sejam vermelhos como a escarlate, não é? O sacrifício de Jesus, ele é capaz de perdoar, de curar, de libertar. Agora, se eu viver minha vida inteira como cristã, conhecendo a palavra, depois eu me desvio do evangelho, eu abandono os caminhos do Senhor e morrer no meu pecado, eu vou ser condenada como se nunca tivesse aceitado. E nada das minhas boas obras serão lembradas. Não é porque Deus é justo, ele aplica severidade. Quando eu escolho a vida de pecado e de distância, porque a escolha é minha como ser humano, ou a vida, quando eu escolho a vida de piedade, a misericórdia de Deus me alcança para a salvação. É verdade. E aí fica registrado, eu queria finalizar esse tópico, né, recomendando aquele que disse o escritor aos Hebreus: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Essa é a recomendação. Você quer se livrar da severidade de Deus? Aceite a Ele, ouça a sua voz, entregue a sua vida para Jesus, aceite o sacrifício vicário de Cristo e você vai ser livre da condenação eterna. Por fim, como é que Deus nos julga? Deus nos julga com amor, né? O julgamento de Deus, ele é amoroso. O crente deve ter consciência disso, de que o julgamento de Deus, ele é norteado, ele é baseado no amor, né? O comentarista finaliza o tópico, finaliza a lição, né? Citando o exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Eu acredito que a professora Magnólia até já referenciou isso logo no início, né? Eu acho que o Ítalo também falou sobre isso, né? Davi, um homem que pecou, que cometeu atos tão malignos, mas que se arrependeu dos seus erros, né? E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Então, estamos finalizando a nossa lição, muito interessante. Se deixar, a gente ficava aqui mais horas comentando, por passando foto, né? Mas que você, professor, possa explorar esse assunto com muita vontade na sua classe, que os seus alunos possam ser edificados pela sua ministração. Tenho certeza que Deus quer te usar para que você possa fazer diferença para o seu aluno, para que ele possa realmente agir conforme os valores do reino. Eu já quero ir para a conclusão, né? Quero dar oportunidade para a professora Magnólia fazer as suas conclusões, fazer a sua conclusão e as suas considerações finais, e, na sequência, o pastor Ítalo. Só quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui nesse momento discutindo essa lição tão gloriosa e apaixonante. A palavra de Deus é maravilhosa. E eu fico me lembrando, a gente discutindo aqui essa lição, fazendo essa reflexão sobre a bondade e a severidade de Deus, a justiça de Deus, sobre a questão do julgamento, vendo como a palavra de Deus ela é perfeita, que traz o registro também das imperfeições dos homens que amaram a Deus e que serviram a Deus, e do perdão de Deus sobre a vida destes homens e mulheres, e também da severidade de Deus, quando homens e mulheres também não se voltaram para o Senhor, quando escolheram o caminho do seu próprio coração, o caminho ímpio. E isso é glorioso, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, que possamos observar e viver o que a palavra de Deus nos ensina, porque os dias são maus e há uma inversão de valores. Essa lição, ela chegou no momento certo, dos valores do reino. Tudo que é certo para o mundo virou errado, e tudo que é errado virou certo. Mas para os cristãos, para nós cristãos, a palavra de Deus é a regra de fé acima de tudo e de todos. E a gente não pode esquecer disso. Quero agradecer também ao pastor Martim, ao pastor Reinaldo e à direção do DENEC, a confiança e também as orações, e também aos nossos pastores aqui do grupo, pastor André e o pastor Ítalo,
por essa parceria que a gente aprende muito, não é? E alimenta a nossa alma. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Pastor Ítalo. Querido pastor André, querida irmã Magnólia, graças a Deus estamos aqui felizes, chegando no encerramento. E querido professor, amigo que está assistindo nosso podcast, você poderia usar essa lição, tudo que aprendemos, e torná-la em efeitos práticos, né? Sendo cautelosos com as opiniões. Então, você pode explorar com seus alunos aí a importância de a gente ter critérios sólidos em julgamentos, inclusive problemas que a gente sofre na igreja, que são muitas vezes as fofocas, as contendas, os disses-me-disses, as notícias falsas, os maus testemunhos. Muitas vezes eles só acontecem e são permeados porque às vezes a gente esquece os critérios. Então, não esqueçamos os critérios. Quem falou, quem viu, quem testemunhou, está escrito, é para a glória de Deus, é para a edificação da igreja, serve de testemunho, não serve de testemunho. Quando a gente passa essas coisas nas peneiras que são necessárias, que a palavra nos subsidiam, e a gente faz tudo para a glória de Deus, com certeza, além de sermos cautelosos, seremos ministros de justiça, pacificadores e cristãos que podem aí contribuir realmente para o reino de Deus. Deus abençoe o pastor André, Deus abençoe a irmã Magnólia, agradeço a Deus a oportunidade, agradeço ao nosso pastor presidente, ao nosso pastor Reinaldo, que é o líder do DENOC, e me coloco nessa reflexão final como testemunho que a gente precisa, como professor, também fazer as nossas avaliações, preciso ser cauteloso nas opiniões e também preciso ser mais misericordioso, porque vou precisar de misericórdia diante do tribunal de Cristo, no qual o justo juiz dará a cada um segundo as suas obras. Tem obras, pastor André, que eu fiz para a glória de Deus, mas tem obras que, quando eu avalio hoje, eu não fiz muito boa, não. Então, eu preciso ser muito misericordioso nos meus julgamentos. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero de coração agradecer a participação do pastor Ítalo, a participação da professora Magnólia. É sempre bom estar com vocês, a gente aprende muito, a gente cresce junto, a verdade é essa, né? Ensinando uns aos outros conforme nos diz a palavra de Deus. Agradecer a você, professor, que nos acompanha, divulga o nosso canal, EBD em Síntese Podcast, através das redes sociais, nós estamos no YouTube, você pode divulgar também o canal do DENEC no Instagram, nos acompanhar, e eu tenho certeza que assim você vai estar investindo no seu ministério da educação cristã e, por conseguinte, abençoando a vida do seu aluno. Quero agradecer também ao nosso diretor do DENEC, Departamento de Educação Cristã, o pastor Reinaldo Dilo, a quem já manifestamos a nossa gratidão. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Marquinhos Alves da Silva, e que Deus abençoe a você, a todo professor da Escola Dominical, seja um entusiasta da Escola Dominical, ame a Escola Dominical, viva a Escola Dominical, seja aluno, seja assíduo na Escola Dominical, que você tenda a crescer muito em graça e conhecimento. Retornaremos para comentar a última lição do trimestre, a 13ª lição, e com ela nós encerraremos, teremos o privilégio de encerrar essa lição com você, querido professor, e eu tenho certeza que quer ser bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente e te faça prosperar em tudo. A paz do Senhor.